Episódio 753, Escalada Mortal. A grande aventura nas costas do elefante gigante. Soap reclama que as mãos deles estavam doendo de tanto ficar segurando, mas Luffy logo repreende dizendo que o dragão estava dando o seu máximo. E aconteceu o que todos temiam. As mãos do dragão começou a escorregar. Todo mundo ficou apavorado. Mas Luffy logo já começou a encorajar o dragão. Porém, infelizmente, não teve como. Ele voltou à estaca zero de onde ele saiu. O Soap fica aliviado que pelo menos eles não caíram no mar. E aí dá um novo nome para o dragão, que seria Ryunosuke. E fala que Ryunosuke agora seria o companheiro dos Chapéus de Palha. Então, ele começa a subir tudo novamente. Robin só consegue pensar o quanto Ryunosuke é fofinho. Luffy demonstra preocupação porque não estava vendo nem o topo do elefante. E Zoro pergunta se realmente eles estavam lá. Então, Luffy questiona Kiemon e Kanjuro o que eles queriam fazer na ilha de Zou afinal. E eles respondem que a ilha de Zou era, na verdade, o destino deles desde o início. Pois eles haviam um outro companheiro chamado de Raizo, que era um ninja, que havia se separado deles no mar. Vendo isso, todos os Chapéus de Palha ficaram super empolgados, pois poderiam conhecer um ninja de verdade. Zoro fala que quer ver ele lançando um shuriken e o Soap pergunta se ele senta debaixo da cachoeira. Trafalgar pergunta se ele sabe usar técnicas ninjas e Frank pergunta se eles conseguem desaparecer do nada, como os dizem. Kanjuro fala que uma das técnicas que eles tinham era a visão telescópica. No momento, Robin avista que algo estava caindo em cima deles. Então, Luffy manda todos os desviarem. Porém, Kiemon e Kanjuro não desviam e cai juntamente com o macaco que caiu em cima deles. Luffy grita perguntando se estava tudo bem. E eles respondem que estavam bem e que não havia caído na água. Então, eles ficam aliviados ao saber dessa notícia e diz que iam descer para buscar eles. Porém, Kanjuro e Kiemon disse que não era para descer. Eles poderiam seguir em frente que logo os alcançaria. Porém, o dragão não estava obedecendo a ordem nem de Zoro, nem de Usopp, nem mesmo do Luffy. Ele estava totalmente determinado ao continuar subindo. E isso chocou todo mundo. Então eles decidiram que não dava para pedir para ele voltar. Afinal, ele estava dando sangue, suor e lágrimas para subir a montanha e terminar logo a tarefa. Então Luffy fala que eles iriam na frente e que se veriam mais tarde, e continua a subir. A tarde foi caindo e todos estavam vendo o grande esforço que os dragão estavam fazendo. Somente Luffy que não aguentou a demora e começou a pegar no sono. Então perguntaram como que ele conseguiria dormir, sendo que o dragão estava se esforçando tanto. Nesse momento, Frank avista o topo e todos começam a incentivar o dragão a continuar a subir. Nessa hora, Luffy se desequilibra e cai, porém o Soap o segura. Só que, na verdade, o Soap tinha segurado era somente a bolsa de Luffy, que continua a cair em queda livre. Então, Luffy, ele estende os braços e consegue alcançar o dragão. Mas o seu peso faz com que o dragão se desprenda da montanha, e assim todos ficam apavorados, achando que iriam cair. E novamente todos começam a incentivar o dragão, falando para ele mostrar que ele tinha fibra, que era para ele aguentar firme, que ele conseguia, e o dragão conseguiu voltar com as suas patinhas para a montanha e continuou a escalada. E todos ficaram muito felizes. Então, nesse momento, Ryunosuke utilizou o último fôlego que ele tinha para colocar todas as suas energias no final da caminhada e acelerou o passo. Então, finalmente, eles conseguiram chegar ao topo da ilha de Zou. E todos gritavam, Ryunosuke, 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 Ryunosuke. Até que conseguiram finalmente chegar no topo na ilha de Zou. Ryunosuke sorriu aliviado, pois havia cumprido a sua missão. Robin ficou ao lado dele fazendo carinho com os olhos cheios de lágrimas, pois estava muito emocionada com a determinação dele. Ela observou que ele estava voltando a ser um desenho. Então, quando o Soap e Luffy
perceberam que ele estava desaparecendo, foram logo correndo e disseram que ainda nem tinha agradecido, que eles queriam que ele ficasse mais tempo com eles, mas não foi possível. E aí as lágrimas começaram a cair nos olhos dos três, muitos emocionados. Porém, Rinozuki desapareceu com um sorriso no rosto, pois havia cumprido a sua missão. Todos os três gritam agradecendo. Obrigado, Rinozuki. Tanto Zoro e Trafalgar Law falou que aquela situação era ridícula, pois ele era apenas um bando de rabisco. Então o Sop fica indignado, falando que eles eram uns canalhas, que era assim que eles agradeciam ele por ter trazido até ali. Então, Zoro fala que eles estavam em território desconhecido e não deveriam olhar para trás. Então, o Sop concorda e eles começam a seguir em frente. Robin é a última, pois coloca flores em memória de Rinozuki. Luffy já sai logo correndo e grita que as costas do elefante eram super maneiras. O Sop também sobe e fica completamente fascinado com a civilização daquele país. Luffy já salta e já vai para o meio da cidade. Então Zoro começa a andar e vê que o portão ele foi destruído por alguém. A trilha estava muito suspeita. Então Zoro fala que deveriam prosseguir com cautela. Então eles começam a andar e são misteriosamente atacados por uma coelha com garras e por uma rena montada em cima de um jacaré. Então eles ficam totalmente chocados que eles eram super fortes e podiam falar. Então Trafalgar Law disse que eles eram da tribo Mink. E o Sop percebe que ela estava usando uma das peças de Nami. E é assim que acaba o episódio com um questionamento que será que os integrantes do Chapéu de Palha estavam bem? E o que havia acontecido com Nami para outra pessoa estar utilizando as suas roupas. Então, pessoal, se você gostou, deixe o seu like para mim gravar o resumo do próximo episódio. Tchau!